Saudações a todos, respondo pelo nome de âncora Jenny Reginaldo Wamba, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem. Este trabalho é especificamente para a disciplina de Contabilidade Financeira 2, que me é lecionada pelo docente Abílio Muxanga, e hoje nós vamos falar sobre a norma 13, que reflete os ativos tangíveis. Refriso que sou estudante do curso de Contabilidade e Auditoria. Antes de mais nada, vamos entender qual é o objetivo desta norma. O objetivo da norma de contabilidade e relato financeiro 13 é estabelecer o tratamento contabilístico dos bens tangíveis. Isso significa que devem ser definidas três coisas principais. Quando reconhecer um ativo tangível no balanço, ou seja, quando pode registrar uma máquina, edifício, veículo como ativo e não como gasto imediato, como determinar a quantia registrada desse ativo. Isso inclui o custo inicial e o valor que fica no balanço depois de amortizações e imparidades, e como tratar os gastos subsequentes, nesse caso amortização e perdas por imparidade. Em resumo, a norma quer garantir que os ativos tangíveis não fiquem no balanço por um valor maior ou menor do que deveriam estar, E que o custo de usar os ativos seja reconhecido de forma sistemática ao longo do tempo. O âmbito da norma de contabilidade e relato financeiro 13, nesse caso ativos tangíveis, define onde se aplica, ou seja, a aplicação desta norma é refletida na contabilização de todos os ativos tangíveis, exceto quando outra norma exija ou permita um tratamento diferente. Por exemplo, se tens um ativo tangível usado numa locação, segues a norma de contabilidade e relato financeiro 17 referente a locações, não a norma 13. Onde não se aplica esta norma? A norma de contabilidade e relato financeiro 13 não se aplica a ativos tangíveis classificados como detidos para venda, se o ativo não vai ser vendido e cumpre os critérios da norma de contabilidade e relato financeiro 22, usas a norma 22. Por exemplo, uma máquina que a empresa decidiu vender e está disponível para a venda imediata. Segundo, ativos biológicos relacionados com atividade agrícola, plantas e animais vivos, seguem a norma 11, que tem a ver com a agricultura, árvores de fruta, gado, por aí vai. Terceiro ponto é que ativos de exploração e avaliação de recursos minerais gastos na fase de prospecção e avaliação de minas, petróleo, gás, seguem a norma 15, nesse caso é referente a recursos minerais. Em quarto lugar, os direitos minerais e reservas minerais não renováveis, petróleo, gás natural e minérios, também não são inclusas nesta norma. Exceção importante: a norma de contabilidade e relato financeiro 13 aplica-se aos ativos tangíveis usados para desenvolver ou manter os ativos das alíneas B, que eu referi antes, e a D. Por exemplo, o trator usado numa plantação segue a norma de contabilidade e relato financeiro 13, mas a própria plantação segue a norma de contabilidade e relato financeiro 11. Não sei se deu para perceber. Ativos em construção para uso futuro. Se estás a construir ou desenvolver um ativo tangível para uso no futuro, como uma propriedade de investimento que ainda não está pronta, aplicas a norma de contabilidade e relato financeiro 13, enquanto ele estiver em construção, nesse caso. Só quando o ativo ficar pronto e cumprir a definição de propriedade de investimento da norma 16 é que mudas para a norma 16. De seguida, vamos falar sobre o reconhecimento da norma de contabilidade e relato financeiro 13, ou seja, dos ativos tangíveis. Um item só é reconhecido como ativo tangível no balanço se cumprir duas condições de forma simultânea, de forma única: probabilidade de benefícios econômicos futuros.
É provável que o uso do bem traga entradas de dinheiro ou reduza saídas para a empresa. Vou dar um exemplo. Uma máquina que vai produzir e vender produtos sempre. Um adorno de escritório que não gera nada não cumpre. Mensuração fiável do custo. Consegues medir o custo do bem com fiabilidade? Por exemplo, tens a fatura ou contrato. Não podes registrar algo cujo custo é um chute, ou seja, um bate fora. Quando avaliar, a avaliação é feita no momento em que os custos não são suportados. Isso inclui custos iniciais para adquirir ou construir o ativo, custos posteriores para acrescentar, substituir uma parte ou fazer assistência ao ativo se não cumprir os dois critérios. Se não cumprir os dois critérios, provavelmente o gasto vai direto para resultados. Custos iniciais são os custos para colocar o ativo no local e condições necessárias para funcionar como a gestão pretende. Existe um ponto importante nisso tudo. Mesmo que um gasto não aumente diretamente os benefícios econômicos futuros do ativo, pode ser necessário para que a empresa obtenha benefícios de outros ativos. Por exemplo da norma, instalar filtros numa fábrica por exigência ambiental. Os filtros por si não produzem mais nem vendem mais, mas sem eles a fábrica não pode operar. Logo, o custo dos filtros é capitalizado como parte do ativo tangível. Outros custos iniciais típicos: preço de compra, direitos de importação, transporte, montagem, testes, honorários de arquitetos e engenheiros. Quais seriam os custos subsequentes? Os custos subsequentes são os custos que ocorrem depois depois que o ativo já está a funcionar. Aqui a regra muda. A regra geral é que os custos de assistência diária, manutenção, reparações pequenas não são capitalizados, vão direto para resultados quando ocorrem, porque só mantém o ativo a funcionar no nível atual. Por exemplo, troca de óleo, limpeza, reparação de uma correia, substituição de partes. Alguns ativos precisam de substituição de partes grandes, nesse caso, em intervalos regulares. Por exemplo, substituir o motor de um avião, trocar paredes interiores de um edifício. O tratamento é feito se a substituição cumprir os critérios de reconhecimento, ou seja, capitalizas o custo da nova parte, retiras do balanço o valor registrado da parte antiga que foi substituída. Se não souberes o valor da parte antiga, usas o custo da nova parte como indicador. Inspeções grandes. Um ativo pode precisar de inspeções grandes para continuar a operar, mesmo sem substituir partes. Por exemplo, inspeção obrigatória de uma aeronave a cada 5 anos. O tratamento a se fazer é que capitaliza-se o custo da inspeção como um componente separado do ativo. Amortiza-se esse custo até a próxima inspeção. Se houver custo de uma inspeção anterior ainda no balanço, abate-se o custo. A norma 13 separa 3 tipos de gastos. Gastos que criam o ativo, ou seja, capitaliza. Por exemplo, compra, construção, gastos que melhoram o ativo, substituem partes críticas, capitaliza também. Por exemplo, motor novo, inspeção grande, gastos que só mantêm o ativo a funcionar, gastos do período e, por fim, manutenção diária. O objetivo é não inflacionar o balanço com gastos de manutenção normal e, ao mesmo tempo, reconhecer investimentos que prolongam a vida útil ou aumentam, deste modo, a capacidade do ativo. De seguida, iremos falar sobre os elementos do custo.
o que entra no custo de um ativo tangível. O custo é tudo o que gastas para ter o ativo no local e nas condições para funcionar como a gestão quer. Divide-se deste modo em três partes. A primeira, que constitui o preço de compra, inclui direitos de importação e impostos não reembolsáveis. Deduzes descontos comerciais e abatimentos que o fornecedor te deu. Por exemplo, compraste uma máquina por 1 milhão com desconto de 50 mil meticais, o custo será de 950 mil meticais. O segundo, que é são os custos diretamente atribuíveis, que são gastos necessários para colocar o ativo no local e condições de uso. Se não gastares isso, o ativo não funciona, estás a ver? Por exemplo, transporte, montagem, preparação do local e testes. Em terceiro lugar, temos os custos de desmantelamento e restauro, que é a estimativa inicial dos custos que terás no futuro para desmontar o ativo e restaurar o local. Por exemplo, uma empresa de petróleo sabe que vai ter que desmontar a plataforma e limpar o local. Essa estimativa já entra no custo do ativo em dia, com contrapartida numa provisão. Temos exemplos de custos diretamente atribuíveis. São os custos que só, neste caso, existem por causa de compra ou construção do ativo. Por exemplo, benefícios dos empregados envolvidos diretamente na construção ou aquisição. Salário do engenheiro que supervisiona a montagem. Preparação do local, por exemplo, nivelar o terreno para instalar a máquina. Entregar o manuseamento inicial, por exemplo, frete e descarga da máquina, instalação e montagem, montar a máquina na linha de produção, testes de funcionamento. Deduz-se os proveitos líquidos de qualquer produção obtida durante os testes. Por exemplo, testas a máquina e produzes 100 unidades que vendeste por 20 mil meticais. Se o custo de produção for 12 mil meticais, deduzes 8 mil do custo do ativo. Honorários profissionais, por exemplo, arquitetos, engenheiros, advogados ligados ao projeto, o que não entra no custo. São gastos gerais do negócio, não específicos do ativo. Nesse caso, o custo de abertura de novas instalações fabris é gasto do arranque. Custos de lançamento de produto ou serviço novo, inclui publicidade e promoção. Custos de operação numa nova localização ou cliente, inclui formação de pessoal, custos administrativos gerais, a não ser que sejam diretamente atribuíveis à aquisição. Mas por quê? Esses gastos aconteceriam mesmo se não comprássemos aquele ativo específico. Não ajudam a colocar aquele ativo em funcionamento. Quando paras de capitalizar custos, o reconhecimento de ativos no ativo cessa quando o bem está no local e condições para funcionar da forma pretendida pela gestão. Mesmo que se usem os ativos antes disso, os custos incorridos depois do ativo estar pronto vão para gasto do período. Por exemplo, se a máquina já está a produzir, mas ainda estamos a treinar o pessoal, o custo desse treino não entra no ativo. Mensuração do custo do reconhecimento inicial é como define-se o valor pelo qual o ativo entra no balanço pela primeira vez. O primeiro, que nesse caso é a compra normal a prazo, que o custo é o preço equivalente de caixa na data do reconhecimento, ou seja, o valor que pagarias se pagasses à vista. Se o pagamento for definido além do prazo normal de crédito, a diferença entre o preço à vista e o valor total pago é juro. Esse juro vai para resultados durante o período de crédito, não entra no custo do ativo.
exceção se for um ativo qualificável. Esse juro pode ser capitalizado pela norma 27, custos de empréstimo. Por exemplo, compras uma máquina por 1.200.000 meticais a pagar em 2 anos. O preço à vista seria 1 milhão, nesse caso 1 milhão de meticais, custo do ativo 200.000 meticais, juro a receber ao longo de 2 anos. Em segundo lugar, temos a aquisição por troca de ativos. Se trocas um ativo não monetário por outro, o custo do ativo recebido é o justo valor do ativo recebido, a menos que a troca não tenha substância comercial, ou seja, o valor ou o justo valor do ativo recebido e do cedido não seja mensurável como fiabilidade. Se não der para usar o justo valor, usa-se a quantia registrada do ativo cedido. Substância comercial significa a troca altera os fluxos de caixa futuros da empresa. Se é só trocar uma máquina velha por outra igual, não tem substância comercial. Por exemplo, trocas um caminhão com valor contabilístico de 500.000 meticais e justo valor de 700.000 meticais por um caminhão novo. O caminhão novo entra por 700.000 meticais e recebes ganho de 200.000 meticais na troca. Mensuração após o conhecimento. Depois que o ativo entra no balanço, tens 2 modelos para mensurar. Modelo do custo, que é o mais usado, valor no balanço igual a custo menos amortização acumulada, menos perdas por imparidades acumuladas. Registras pelo custo e vais reduzindo ao longo da vida útil. Modelo de revalorização. Podes revalorizar o ativo pelo justo valor, a data da revalorização menos amortização e imparidades subsequentes. Quais são as condições? Só podes usar se conseguires medir o justo valor com fiabilidade. Tens que revalorizar toda uma classe de ativos. Não pode ser item a item. A revalorização positiva vai para as reservas de revalorização no capital próprio, se bem me lembro. A revalorização negativa vai para resultados, a menos que seja revertido um aumento anterior. Por exemplo, edifício comprado por 10 milhões de meticais, revalorizas para 12 milhões de meticais e 2 milhões de meticais vão para reservas de revalorização. De seguida, vamos falar sobre frequências da revalorização. Essas frequências incluem mudanças significativas e voláteis, ou seja, são anualmente mudanças significativas de 3 a 5 anos. Se revalorizar um ativo, deve revalorizar toda a classe, como eu já havia dito. No tratamento da amortização acumulada na revalorização, o primeiro método é o método proporcional, que recalcula a amortização proporcionalmente à alteração da máquina bruta. O segundo método é a eliminação, que nesse caso elimina a amortização acumulada contra a quantia bruta. A quantia líquida fica igual ao justo valor. A frequência das revalorizações da norma 13 é como tratares no balanço quando valorizas um ativo tangível para cima ou para baixo. Ou seja, contabilização do aumento de valor, ou seja, a revalorização positiva. Que é a regra é que o aumento vai para excedentes de revalorização no capital próprio, com exceção se esse aumento for para reverter uma perda por imparidade que reconhece-se antes em resultados. Então, o aumento vai para resultados até ao limite da perda anterior. Por exemplo, edifício com custo de 10 milhões de meticais, já amortizaste 2 milhões de meticais, ou seja, valor contabilístico é 8 milhões de meticais. Revalorizas para 9 milhões e 500 mil meticais, o aumento de 1 milhão e 500 mil meticais vai para excedentes de revalorização no capital próprio. A contabilização da redução de valor, que nesse caso é uma revalorização negativa, a regra é que a redução vai para resultados do período, com exceção se existir saldo credor
no excedente de revalorização para aquele ativo. A redução abate primeiro esse saldo. Só o que passar desse limite vai para resultados. Por exemplo, o mesmo edifício revalorizado para 9 milhões e 500 mil meticais, com excedente de 1 milhão e 500 mil meticais, se revalorizares para 8 milhões e 500 mil meticais, esse 1 milhão abate o excedente de revalorização zero. Ou seja, vai para resultados se revalorizares para 7 milhões e 500 mil meticais. 1 milhão e 500 abate o excedente de revalorização equivalente a 500 mil meticais, que vai para resultados transferência de excedentes de revalorização. O excedente dessa revalorização não fica preso para sempre no capital próprio, ou seja, podes transferir para resultados transitados de duas formas. A primeira, de uma vez só, quando abates ou alienas o ativo, por exemplo, vendas de edifício revalorizado, o excedente todo vai para resultados transitados. A segunda, que é gradualmente, todos os anos, transferes a diferença entre a amortização calculada sobre o valor revalorizado e a amortização que seria calculada sobre o custo original. Por exemplo, edifício revalorizado para 9 milhões e 500, que a vida útil restante é equivalente a 10 anos. Amortização com valor revalorizado, que seria igual a 9 milhões e 500 mil meticais por ano de amortização, com custo original 8 mil meticais igual a 800 mil meticais. O ano de diferença, por ano de diferença, né? 150 mil meticais, que seria todos os anos transferir 150 mil do excedente de revalorização para resultados transitados. Na norma 13, a revalorização mexe com o valor contabilístico do ativo, mas não mexe logo no valor fiscal. Por isso, surgem impostos diferidos sobre a revalorização. Ou seja, os impostos sobre o rendimento. Por que surgem impostos sobre revalorização? Quando revalorizas um ativo, o valor contabilístico sobe, mas a autoridade tributária, ou seja, a AT, continua a usar o custo histórico para calcular amortizações dedutíveis e ganhos tributáveis. Isso cria uma diferença temporária tributável que no futuro, quando amortizares ou venderes o ativo, vais pagar mais imposto porque o valor fiscal é menor que o contabilístico. Por exemplo, o custo do edifício é 10 milhões de meticais, revalorizas para 12 milhões de meticais, que a vida útil restante é equivalente a 10 anos. A taxa de IRPC, nesse caso 32%, o valor contabilístico passa que agora são 12 milhões de meticais, o valor fiscal continua 10 milhões de meticais, a diferença temporária é de 2 milhões de meticais. Imposto diferido passivo seria igual a 2 milhões de meticais vezes o 32%, que nos dá 640 mil meticais, que seria o imposto. Como contabilizar o imposto diferido na revalorização? O imposto segue o mesmo caminho da revalorização. Se a revalorização vai para excedentes de revalorização no capital próprio, o imposto diferido também vai para excedentes de revalorização. Não passa por resultados. O lançamento seria débito de excedentes de revalorização a 600 mil meticais, a crédito de passivo por impostos diferidos a 640 mil meticais. Se a revalorização reverte uma perda que foi reconhecida em resultados, o imposto diferido vai para resultados. O que acontece depois? À medida que amortizas o ativo revalorizado, a diferença temporária vai se reduzindo. Por isso que o ativo, por imposto diferido, também vai sendo reduzido. A redução do imposto
pode ir para resultados proporcionalmente à amortização. Se transferes o excedente de revalorização para resultados transitados gradualmente, transferes também a parte do imposto diferido correspondente. E na alienação do ativo, como é que seria? Quando vendes o ativo, realizas o excedente de revalorização e liquidas o imposto diferido associado. O imposto diferido é baixado e o efeito vai para resultados transitados, não para resultados do período. De seguida, temos os fatores que afetam a vida útil. Esses fatores não são só o tempo de calendário, o período em que esperas obter benefícios econômicos do ativo. São 4 fatores principais. O uso esperado do ativo depende da capacidade de produção física esperada. Por exemplo, um caminhão que tem vida útil de 500 mil quilômetros, se faz 100 mil quilômetros por ano, a vida útil são 5 anos. Se faz 50 mil quilômetros por ano, são 10 mil anos. Mesmo ativo, mas uso diferente igual a vida útil diferente. Desgaste físico esperado depende de fatores operacionais, como, por exemplo, o número de turnos usados por dia, programa de preparação e manutenção, cuidados, conservação, enquanto está parado, entre outras. Por exemplo, uma máquina que trabalha 3 turnos desgasta mais rápido que uma máquina que trabalha um turno, mesmo com a mesma idade. Obsolescência técnica e comercial, mesmo que o ativo ainda funcione fisicamente, pode ficar obsoleto porque saiu tecnologia nova, mais eficiente e mudou a procura dos produtos que ele faz, ou seja, mudou a legislação. Por exemplo, computadores ficam obsoletos em 3, 4 anos, mesmo que ainda liguem, por causa da tecnologia, limites legais ou contratuais sobre o uso do ativo. Se tens um contrato de arrendamento de 5 anos e não podes renovar, a vida útil do ativo nesse local é no máximo 5 anos. Por exemplo, licença de exploração mineira de 8 anos, concessão de serviço público de 15 anos. Método de amortização. O método de amortização tem que imitar o consumo do ativo. A amortização não é só dividir custos por anos, é distribuir o custo do ativo conforme ele é consumido para gerar receita. A lógica é que se o ativo perde valor mais rápido no início, a amortização tem que ser maior no início. Se perde valor conforme produz, a amortização tem que acompanhar a produção. Por exemplo, um caminhão que faz 100 mil quilômetros nos 2 primeiros anos e 20 mil quilômetros nos 3 anos seguintes. Não faz sentido amortizar igual do ano. O gasto tem que ser maior no início. Podes mudar um método, mas só se mudar o padrão de consumo. Tens a obrigação de rever o método no final de cada ano, se perceber-se que o ativo está a ser usado de forma diferente do que se imagina, mudas o método. Por exemplo, compraste uma máquina para trabalhar 3 turnos, depois passou a trabalhar um turno só. O consumo mudou, ou seja, muda o método também. Como contabilizar a mudança? É mudança de estimativa, não é um erro. Segue-se a norma 4. Não refazes o passado, mas apenas aplica-se o novo método ao valor que o ativo tem hoje, distribuído pela vida útil que resta. Os 3 métodos que a norma cita. Pode usar qualquer método, desde que reflita o consumo. Os 3 métodos mais comuns que existem são a linha reta, cotas constantes, mesmo o valor do ano, usa quando o ativo se destaca igual ao longo do tempo. Por exemplo, mesas, cadeiras, edifícios, fórmula. A fórmula, nesse caso, é depressivo ou saldo decrescente. O valor alto no início vai diminuindo. Usa quando o ativo desvaloriza mais rápido no começo ou dá mais problema no fim. Por exemplo, telefones, servidores, carros, a fórmula é taxa fixa vezes valor contabilístico restante.
unidades de produção, o gasto varia conforme o que o ativo produz ou quilômetros rodados. Usa-se quando o desgaste depende do uso, não do tempo. Por exemplo, minas, caminhões, máquinas industriais. A fórmula é uma regra importante. Escolhe-se um método e mantém-se. Só muda-se se o uso do ativo mudar também. De seguida, temos a imparidade. Quando o ativo vale menos que o balanço, a amortização distribui o custo ao longo do tempo. Imparidade é quando acontece algo inesperado e o ativo perde valor cada vez mais ou perde valor de uma única vez. Por exemplo, uma máquina fica obsoleta porque saiu tecnologia nova, mesmo com 5 anos de vida útil, já não vale nada praticamente. Como é que se testa? A norma 13 não explica especificamente como. Ela manda ir à norma 18, que fala sobre imparidade de ativos. O teste é comparar o valor que está no balanço com o valor que consegues recuperar do ativo. O valor recuperável é o maior entre valor de venda menos custos e valor de uso, ou seja, o dinheiro que o ativo vai gerar no futuro. Se o valor no balanço for maior, reconhece-se uma perda por imparidade em resultados. Se depois a situação melhorar, pode reverter essa perda, exceto em casos de goodwill. Para terminar a parte teórica, a norma 13 define regras para reconhecimento, mensuração e divulgação de ativos tangíveis. O objetivo é apresentar informação fiável sobre investimento em ativos físicos. Escolhe-se entre modelo do custo de revalorização, afeta a comparabilidade e análise financeira. Estou por encerrada a parte teórica deste trabalho e vamos dar seguimento à resolução dos exercícios práticos. Bom, aqui primeiro temos o primeiro exercício prático, né? Este exercício diz o seguinte: uma empresa construiu uma fábrica que inclui uma estação de tratamento de águas naturais, existindo a obrigação de desmantelar a estação de tratamento de resíduos industriais após 15 anos de utilização. O custo de construção foi de 1.500.000 meticais e o custo estimado de desenvolvimento é de 95.000 meticais. Qual é o custo da fábrica? Considere uma taxa de desconto de 6%. Esse exercício fala sobre provisões. Quando tens a obrigação de desmantelar um ativo, em primeiro lugar, esse custo entra no custo do ativo hoje, mas trazido a valor presente. O primeiro passo é arrolar os dados do exercício. O custo de construção da fábrica é equivalente a 1.500.000 meticais. Custo estimado de desmantelamento em 15 anos, 95.000 meticais. A taxa de desconto foi de 6% ao ano e a vida útil é de 15 anos. É de 15 anos. Por que descontar 95.000 meticais? Só serão pagos daqui a 15 anos. Hoje eles valem menos. A norma 13 diz que o custo de desmantelamento entra pelo valor presente. O cálculo do valor presente seria 39.640 meticais, equivalente a 95.000 meticais dividido por 1 mais 0,06 elevado a 15, que é este cálculo do exercício que o exercício ilustra. O custo da fábrica para reconhecimento inicial. O custo do ativo inclui tudo para deixá-lo pronto para o uso. Ou seja, o custo é de 1.539.640 meticais, que seriam 1.500.000 meticais mais 39.640 meticais. O lançamento relativo a este custo ou exercício
No momento inicial, seria ano N, que reconhece o ativo e a provisão para desmantelamento, seria o débito da conta 321, construções, que nesse caso seriam 39.640, a crédito da conta 489, outras provisões, que seriam 39.640 meticais. O custo de 1.500.000 meticais da construção teria outro lançamento à parte. Esse lançamento só registra o componente de desmantelamento de N+1 a N+15, desconto da provisão. A provisão vai crescendo porque o tempo passa e o valor presente aproxima-se dos 95.000 meticais. Esse aumento é o juro financeiro, ou seja, débito da conta 6919, outros juros, valor do ano, a crédito da conta 489, outras provisões, valor do ano. Por exemplo, ano 1 seriam 39.640 vezes 6% do desconto, que seria, nesse caso, 2.378 meticais de desconto. Ano 2, o mesmo valor, mais 2.378 do desconto vezes 6%, que neste caso seriam 2.521, e assim até chegar a 95.000 meticais no ano 15, que é o reconhecimento. Isso é o efeito do passar do tempo na provisão. Amortização anual. Amortiza sobre o custo total de 1.539.640. Como o componente de desmantelamento é 39.640 meticais e a vida útil é de 15 anos. O pagamento ficaria, nesse caso, débito da conta 651, amortizações do período, construções, no valor de 2.642,67 meticais, a crédito da conta 382, amortizações acumuladas, nesse caso, construções, no valor de 2.642,60 meticais. Partimos para o segundo exercício. O segundo exercício é sobre mensuração inicial com pagamento diferido, além do prazo normal. A regra da norma 13 é: se te dá um prazo maior que o do mercado, o ativo não entra pelo valor total que vais pagar, entra pelo valor que pagarias à vista. A diferença é o juro. O que aconteceu no caso deste exercício é que compramos um armazém por 3 milhões de meticais, mas só pagamos 1.500.000 meticais na hora. O resto foi de 750.000 meticais no início do ano seguinte e mais 750.000 meticais no ano depois. Em mercado normal seria tudo à vista, então esse parcelamento tem juro embutido de 6% ao ano. Como achar o valor real do ativo? Vamos pensar dessa forma: quanto teríamos que pagar hoje para não ter que pagar 750.000 meticais daqui a um ano e depois do outro ano 750? Trazemos cada parcela futura ao valor presente usando 6%. A de um ano vale 707.547 meticais hoje. A de 2 anos vale 667.497 meticais hoje. Somando com os 1.500.000, desculpa, que pagamos na hora, dá 2.875.044 meticais. Então, o armazém vale esse valor como ativo. Os 124.956 meticais restantes dos 3 milhões são juros que vais reconhecer aos poucos, como fica na contabilidade da data da compra, que debitamos o ativo em 2.875.044 meticais. Creditamos caixa em 1.500.000 meticais, pelo que pagamos e creditamos fornecedores em 1.375.044 meticais, pelo que ficamos a dever. Criamos também uma conta redutora do passivo, que nesse caso reduz os 124.956 meticais para pagar
ou para guardar o juro. E por fim temos o exercício número 7, que vamos considerar nosso terceiro exercício, que fala sobre a amortização após o reconhecimento de uma perda por imparidade. Diz o seguinte: um bem do ativo tangível foi adquirido em 2 de janeiro de N por 20 mil meticais. A sua vida útil foi estimada em 5 anos. Considerou-se que o bem não tem valor residual e optou-se pela amortização pelo método das cotas constantes. No final de N mais 2, o valor recuperável do bem foi determinado em 6 mil meticais. Qual é o encargo com amortização para cada um dos anos de vida útil? Ou seja, de N até N mais 4. A solução seria a seguinte: em 31 de dezembro de N mais 2, mas antes disso, vamos calcular a amortização e só depois damos a solução do exercício. Primeiro temos a primeira coluna, que é do ano, a segunda coluna o cálculo e a terceira coluna a amortização. No ano N, tivemos 20 mil meticais, dividido por 5, que nos dá 4 mil meticais. No ano N mais 1, temos 20 mil meticais, que dividimos por 5, também 4 mil meticais. Isso até o ano N mais 2. A partir do ano N mais 3 é onde entra a perda por imparidade, ou seja, fazemos os 6 mil meticais, que é o valor que nos deram aqui, que nesse caso disseram o seguinte: método de custas constantes, o valor recuperável do bem foi determinado em 6 mil meticais. Ou seja, começamos a calcular com o valor recuperável, que foram 6 mil meticais dividido por 2, que são 3 mil, isso até o ano N mais 4. O total nos dá 20 mil meticais. A resolução seria a seguinte: em 31 de dezembro de N mais 2, o bem apresenta um valor líquido de 8 mil meticais. O valor recuperável é de apenas 6 mil meticais. Verifica-se assim uma perda de imparidade de 2 mil meticais, que terá de ser reconhecida de imediato. As amortizações subsequentes passam a ser calculadas em função do novo valor líquido do bem, nesse caso 6 mil meticais, que é o cálculo que nós fizemos abaixo da solução. Dando seguimento à resolução dos exercícios práticos, vamos agora fazer um exercício que tem a ver com amortizações em todos os métodos habituais. O exercício 1 diz o seguinte, ou seja, a segunda parte, né? Determinada máquina industrial foi adquirida no início de 2022 por 11 milhões de meticais, tendo uma vida útil de 5 anos e um valor residual de 500 mil meticais. Para esta máquina, a sua capacidade total em horas era de 10 mil horas, distribuídas da seguinte forma: 2022, 3.000 horas, 2023, 1.800 horas, 2024, 1.900 horas, 2025, 2.000 horas e, por fim, 2026, 1.300 horas. Então, vamos ver o que exatamente o exercício pede. Então, a linha A pede o registro da aquisição da máquina industrial. Aqui, basicamente, nós só vamos precisar lançar o valor da aquisição no razão esquemático. Ou seja, vamos registrar a aquisição da máquina no início do ano de 2022. O valor de aquisição da máquina é de 11 milhões de meticais. Além disso, houve incidência de IVA à taxa de 17%, o que corresponde a 1.870.000 meticais. Ou seja, contabilisticamente, seguiu o princípio do custo histórico. Debitei a conta 329, outros ativos fixos tangíveis, pelo valor de 11 milhões de meticais, porque esse é o custo do ativo que vai gerar benefícios econômicos futuros para a empresa. Debitei também a conta 44312, IVA recuperar do investimento,
no valor de 1.870.000 meticais, porque esse é um imposto dedutível junto ao Estado e não faz parte do custo do ativo. Em contrapartida, creditei a conta 4611, correspondente a fornecedores de investimento de capital, pelo valor total de 12.870.000 meticais, que representa a obrigação que a empresa assumiu com o fornecedor. Separei o IVA porque a norma de contabilidade de relato financeiro 7 permite a dedução quando se trata de um bem de investimento, desde que o sujeito passivo tenha direito a essa dedução. Passamos para a linha B e vamos ver o que a linha B pede. A linha B pede registro da amortização de 2022 pelo método indireto. Na linha B, tratamos da amortização referente ao ano 2022, ou seja, usamos o método das unidades de produção, que é permitido pela norma de contabilidade de relato financeiro 13, quando o desgaste do ativo está diretamente ligado ao seu uso. Ou seja, para calcular, primeiro vamos determinar o valor depreciável. Vamos subtrair o valor residual, ou seja, 500.000 meticais, de 500.000 meticais do custo de 11 milhões, ficando com 10 milhões e 500.000 meticais. Depois dividimos esse valor pelas 10.000 horas de vida útil. A fórmula a usar é exatamente essa que ilustra a imagem. De seguida, depois de termos o valor das 10.000 horas de vida útil total da máquina, isso dá-nos a taxa de amortização de 1.050 meticais. Por cada hora de trabalho. Em 2022, a máquina trabalhou 3.000 horas, ou seja, vamos multiplicar a taxa de 1.050 pela utilização de 3.000 horas e obtemos, nesse caso, uma amortização do período de 3.150.000 meticais, que é o valor que ilustra aí. Quanto ao método de registro, utilizamos o método indireto, ou seja, debitamos a conta 651, referente à amortização do período, com 3.150.000 meticais, porque este é o valor que representa um gasto do exercício e vai para a demonstração de resultados. Em contrapartida, creditei a conta 382, amortizações acumuladas de ativos tangíveis, com o mesmo valor. O método indireto é mais adequado porque mantém o custo histórico do ativo visível no balanço e apresenta a amortização acumulada numa conta separada. Assim, o utilizador da informação consegue ver tanto o valor original como o valor já amortizado no balanço, nesse caso. A máquina continua a aparecer por 11 milhões de meticais, mas deduzo os 3 milhões, ou seja, deduzimos os 3 milhões e 150.000 meticais da amortização acumulada, ficando com um valor líquido contabilístico de 7.850.000 meticais e a amortização anual de 2023. A lógica é a mesma, do método das unidades de produção, apenas muda o número de horas utilizadas. Ou seja, em 2023 a máquina trabalhou 1.800 horas. Multiplicamos novamente pela taxa de 1.050 meticais por hora e obtivemos uma amortização de 1.890.000 meticais para esse período. De seguida, vamos calcular a amortização acumulada até 31 de dezembro de 2023. Somamos, nesse caso, a amortização de 2022, que foi de 3.150.000, com a amortização de 2023 de 1.890.000, desculpa. O total da amortização acumulada passou a ser de 5.040.000 meticais. Para encontrar o valor contabilístico da máquina, ou seja, o VC, vamos usar a fórmula abaixo, ou seja, vamos subtrair a amortização acumulada de 5.040.000 do custo de aquisição de 11 milhões. O resultado foi de 5.960.000 meticais. Esse valor representa, no caso, o valor líquido que a empresa tem na contabilidade no final de 2023. O lançamento contabilístico segue a mesma lógica do
ano anterior, ou seja, débito da conta 651, amortização do período em 1.890.000 meticais, ou seja, e creditamos a conta 382, amortizações acumuladas com o mesmo valor. O processo continua nos anos seguintes, sempre com a base nas horas efetivamente utilizadas, até que a amortização acumulada atinja ou alcance 10.500.000 meticais e o valor contabilístico fique igual ao valor residual de 500.000 meticais. Assim foi a nossa apresentação sobre ativos tangíveis, referente à norma de contabilidade e relato financeiro 13. Espero que nos vejamos num futuro próximo a falar sobre uma outra norma. Dou por encerrada e até a próxima.